Olá, meu nome é Bianca Salles, eu sou estudante do BI em Humanidades e estou aqui para apresentar o meu objeto de pesquisa durante o PIBIC 2023-2024, onde fui orientada pelo professor Fernando Gino de Ferraz. O projeto geral foi nomeado Razão do Estado, Liberalismo e Neoliberalismo para a crítica da racionalidade política em Michel Foucault. E o meu plano de trabalho foi por uma genealogia da governamentalidade, o poder pastoral, a razão do Estado e o Estado de polícia. Concentrando no material do curso ministrado nos anos de 1977 e 78, nomeado pelo mesmo de Segurança, Território e População, o que seria governamentalidade? Foucault, apesar de afirmar que não buscava estudar o fenômeno do poder em si, dedicou muito tempo para entender os instrumentos utilizados pelo poder para obter seu controle, entender como os sujeitos se tornam objeto desse poder. Para Foucault, o poder é um conjunto de mecanismos e de procedimentos que tem como papel ou função e tema manter, mesmo que não consiga, justamente o poder. Utilizando uma metodologia histórica genealógica para observá-los, Foucault distingue 3 eras ou fases desses mecanismos que se formariam e manteriam o poder. E é importante esclarecer que essas fases não se substituem, mas sim se interseccionam. A primeira seria uma era arcaica, a do mecanismo legal ou jurídico, que formaria um estado de justiça, uma sociedade de lei. Em seguida, viriam os mecanismos disciplinares, já em uma era mais moderna, que formariam um estado administrativo, uma sociedade de regulamentos e disciplina. E por fim, surgiriam os dispositivos de segurança, já na contemporaneidade, formando um estado de governo, definido pela sua massa populacional. A noção de governar mudou muito ao longo dos séculos, e Foucault determinou que foi no século XVI, tendo o Príncipe de Nicolau Maquiavel como marco, que houve a problematização do governar, criando assim 2 polos. De um lado, o príncipe com seu principado, e do outro, o governante com o território e a população. O príncipe buscaria, com seu poder, manter, fortalecer e proteger o seu principado, que seria sua relação com o que ele possui, o território que lhe pertence e a população que lhe deve obediência. É contra esse savoir-faire do príncipe que se reconhece que a habilidade de se conservar um principado não pode ser chamada de arte de governar, porque é isso que a governamentalidade vai ser, uma arte de governar. E aqui, Foucault vai trabalhar em cima do conceito de Guillaume de la Perrière, que vai afirmar que o governo é a correta disposição das coisas, das quais alguém se encarrega para conduzir a um fim adequado. Então, a governamentalidade vai ser o conjunto constituído pelas instituições, procedimentos e análises que permitem exercer essa forma de poder que tem por alvo principal a população, por principal forma de saber a economia política e por instrumento técnico essencial os dispositivos de segurança. Foi assim que a economia deixou de ser algo familiar para algo populacional, com os problemas antes concernentes ao lar se tornando problemas do Estado. Olhando as origens da palavra governar, nunca se governa um território, um Estado ou uma estrutura política. Quem é governado sempre são pessoas, homens, coletividades. E essa noção de um governo de homens vai vir de um oriente pré-cristão, do que Foucault vai chamar de poder pastoral. O poder pastoral vai representar uma condução de consciências, de almas, por um pastor para a salvação. Ele é um poder de cuidado, individualizante, essencialmente benfazejo, que traz em si o princípio de omnis et singulati, cuidar de todos e de cada um, assim como um pastor deve fazer com seu rebanho. Como essa economia de almas vai se tornar uma economia de corpos? Como a prática religiosa do pastorar almas se tornou o exercício político da arte de governar. Tanto o pastorado quanto a governamentalidade embutem um sujeito de competência para vigiar e para fazer obedecer. O pastor, depois o príncipe, e agora a polícia, sendo ela não um corpo institucionalizado, mas sim uma tecnologia própria da governamentalidade, da razão do Estado, que foi outro mecanismo que surgiu quase simultaneamente, vindo de uma necessidade de fortalecer Estados, proposta por uma nova classe social, a dos políticos. A razão do Estado buscava definir o tipo de racionalidade que deveria orientar o governo dos homens, com princípios racionais e formas de cálculo específicas, definindo os objetos e instrumentos desse poder. É uma racionalidade onde se governa, mas nunca se governa o suficiente, ao mesmo tempo um dado concreto e um objeto a ser construído. Essa razão do Estado utilizaria de 2 mecanismos para alcançar essa conservação. Primeiro, o sistema diplomático-militar, visando o aumento do poder e da influência externa desse Estado, mantendo seu equilíbrio com os outros através de certos instrumentos. O segundo instrumento seria o dispositivo da polícia, que se desenvolveria no interior dos Estados, como o cálculo e a técnica, que possibilitarão estabelecer uma relação móvel, mais estável e controlável entre a ordem interna do Estado e o crescimento de suas forças. Ela vai ser a própria arte de governar, uma técnica de exercer governo pela gestão da população. Ela governa não pela lei, mas sim intervindo de maneira específica, permanente e positiva na conduta dos indivíduos. O que o poder disciplinar desejava fazer no âmbito da microfísica dos corpos, a razão do Estado, por meio da polícia,
pretendia fazer no macrofísico da população. E bem, essa foi uma breve sumarização da minha pesquisa e muito obrigada pela atenção.